Oiê, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma semana e, claro, né, com a melhor aula que vocês têm aí, que é de língua portuguesa. Eu sou a professora Ingrid e nós estamos aqui juntinhos mais uma vez para mais uma aula da nossa jornada ampliada, perfeito? Para hoje, o que eu preparei para vocês é um assunto que eu acredito que é interessante que vocês estejam aí se aprimorando, né, vendo algumas dicas, que é o quê? Compreensão e interpretação de textos. Por mais que não exista uma linha técnica, né, que venha nos dizer o que fazer para que você realmente compreenda e interprete da melhor maneira, algumas dicas podem te ajudar. E é isso que eu preparei no nosso material hoje, perfeito? Vamos então primeiro para o nosso próximo slide. Eu quero iniciar com vocês aí uma breve conceituação do que é compreensão e interpretação, tá bom? Só para vocês perceberem que essas duas palavrinhas, ela tem uma diferença de significado e aplicação prática. Então, compreensão é o quê? A decodificação. E aí, se você se lembrar bem na nossa aula lá, que eu fiz de revisão dos nossos últimos conteúdos, eu falei sobre isso. O que é decodificar algo? Quando você está decodificando, é porque você consegue o quê? Acessar ali alguma coisa. E quando você decodifica um texto, é por quê? Porque você compreende a língua que está sendo escrita ali. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa e eu não falo inglês. A língua inglesa é uma língua de outro país e eu não falo, nunca estudei, nunca me aprofundei. Se eu for ler em um texto que está em língua inglesa, eu não consigo decodificá-lo. Por quê? Porque eu não consigo acessar aquela língua. Eu não consigo ali compreender o que as palavras, o que as orações, as frases querem me trazer ali como mensagem, certo? Então, compreender é isso. É você decodificar a mensagem, ou seja, analisar o que está explícito no texto. E o que significa explícito? O que está ali, o que você consegue ver, o que a pessoa realmente escreveu, perfeito? Já o ato de interpretar é o que fazemos do conteúdo, ou seja, as conclusões que chegamos por meio da conexão de ideias, e por isso vai além do texto. Então, eu quero que você aqui, ó, guarde essa palavrinha para relacionar aí ao ato de interpretar, perfeito? Enquanto compreender é você decodificar, interpretar, perdão, aí a prof aqui embolou a língua um pouquinho. É você chegar a conclusões. É você ali fazer reflexões acerca daquilo que você compreendeu do texto. Perfeitinho? E aí, como eu falei para vocês, por mais que não exista uma linha única de que vai dizer assim, você tem que fazer isso, isso e aquilo para que você consiga compreender e interpretar melhor os textos que você lê, a gente tem algumas dicas. Tem alguns macetes que vão te ajudar melhor. Porque eu compreendo que às vezes é difícil. Existem textos e textos. Tem linguagens que são mais acessíveis. Que você lê ali, você já consegue acessar aquela mensagem. Mas eu sei também que tem linguagens que são mais robustas, principalmente aí quando você está fazendo provas, né? Enem, quando você estiver fazendo o seu vestibular, você vai perceber que existem textos que são mais densos. É um pouquinho, entre aspas, mais difícil compreender ali o que você está lendo, mas não é uma tarefa impossível. É por isso que você tem que treinar em casa. Eu quero que você parta aí desse pressuposto de que, para você cada vez mais compreender e interpretar textos de maneira melhor, você precisa ler em casa. Você precisa ir fazendo aí, ó, esse treinamento dia após dia aí, enquanto você estuda, tá bom? Então, tela cheia, vamos para as nossas dicas. A primeira dica que eu tenho para você é que toda vez que você for ler um texto, é necessário o quê? Que você leia pausadamente. Tudo bem que às vezes nós estamos aí ansiosos, né? Nós queremos ler aí o mais rápido possível, queremos aí cada vez mais estar terminando o texto, principalmente quando a gente está na escola. Eu sei disso. Tudo que a gente quer ali é terminar, é concluir aquele texto que a professora está passando. Mas lê pausadamente. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a fluir ali a sua leitura. Vai te ajudar a fluir as ideias do texto. Então, não tenha pressa de terminar. Eu sei também que muitas das vezes você está na escola e a professora ela vai te dar assim um tempo para terminar a atividade. Perfeito. Mas de acordo com aquele tempo que ela te der, faça da sua melhor maneira. Faça ali de maneira mais criteriosa possível, para que você não venha pular letras, para que você não venha deixar de considerar ali uma pontuação e assim por diante. Perfeito?
Vamos ao nosso próximo slide? Eu quero ainda que vocês se lembrem que é importante, toda vez que você estiver lendo um texto, que você releia, ou seja, primeiro você leu pausadamente, certo? Agora você vai reler. Depois de reler, você vai destacar palavras desconhecidas. E aí a prof trouxe até um textinho aqui, um parágrafo aí de um artigo de opinião sobre aí queimadas na Amazônia, para a gente fazer esse exercício de quê? De destacar, ó. Nós vamos destacar algumas palavras desconhecidas. Então, vamos ver aqui. Não é só a Amazônia, você também está sendo queimado. Lembrando que eu retirei apenas um trecho, tá bom? Eu trouxe o título, mas é só um trecho, que diz assim: o desavisado que desembarcar na Amazônia sonhando com a paisagem exuberante da floresta tropical vai ficar chocado com a cena de realidade distópica forjada pelo verão amazônico. Neste ano, as queimadas de agosto estão como no pico da seca, que só ocorre em outubro, sem chuvas e com temperaturas muito altas. A floresta perde umidade e os focos de incêndio se multiplicam sem controle. Vamos aí supor, né? Vamos colocar no nosso imaginário aí que você vai ter dúvida nas mesmas palavras que eu teria dúvida se estivesse lendo isso aqui para compreender melhor. Por exemplo, eu teria dúvida aqui na palavra exuberante, uma palavra assim um pouquinho mais desconhecida. Eu destacaria se eu estivesse lendo esse texto para compreendê-lo, tá bom? Aqui também é uma palavra que eu também destacaria, distópica. O que é algo distópico? Será o que é uma coisa distópica, né? E deixa eu ver mais alguma coisa. Eu separei alguma outra palavrinha que nós vamos ver aqui, ó, no nosso dicionário, porque essa é a nossa próxima dica. Utilize o dicionário para saber qual é o significado de cada uma delas. Então, aqui eu destaquei, certo? Ah, eu me lembro, foi essa palavrinha aqui, forjada. Vamos supor aí que é uma dúvida sua também, tá bom? Aí nós vamos para o nosso próximo passo, que é o quê? Utilizar um dicionário. E olha, que gracinha, nós temos aqui um dicionário dizendo aqui para mim, para você, qual o significado de cada palavra. Exuberante é algo que tem viço, vigor, ou seja, algo que é belo, algo que é bonito de se ver. Já distópica significa relativo à distopia ou a um país ou uma sociedade imaginária. Então, você já consegue perceber aqui, por exemplo, dentro do texto, que seria uma realidade distópica, não é algo que ainda está somente no imaginário das pessoas, ou seja, ali as queimadas, elas distorceram tanto a paisagem amazônica que talvez ali, se você for visitar, você vai se deparar que você possuía na sua mente uma realidade distópica daquilo que já foi a Amazônia, certinho? Olha a gente interpretando, a gente compreendendo aí. E forjada significa o quê? Elaborar artificialmente, fabricar de modo mentiroso, ou seja, a paisagem que já tem ali, ó, na Amazônia, ela já não é mais verídica, não é mais aquilo, não é o natural que ela foi um dia, certinho? E aí, essa dica aqui, eu preciso só que vocês estejam atentos a algo. Todas essas três palavras, quando eu fui buscá-las no dicionário, elas possuíam diversos significados. Então, eu preciso que você, estudante, esteja atento para o fato de que, quando você for buscar palavras no dicionário, para compreender, para interpretar melhor o seu texto, você vai lidar ali com alguns significados. O que você precisa fazer? Você precisa ter a expertise de estar aí ligado que você tem que buscar o significado que mais vai se alinhar ali ao contexto que você está lendo do seu texto, ao tema, aquilo que está sendo falado ali, perfeitinho? Então, vamos lá ao nosso próximo slide, a nossa próxima dica. Outra dica importante, e aí assim, essa aqui é mais uma dica de treino, né, para quando você estiver em casa, porque é óbvio que quando você estiver fazendo as suas provas, né, o seu tempo é pouco, então não tem como você fazer, que é o quê? Faça pequenos resumos sobre cada um dos parágrafos. Então, assim, essa é mais aqui uma dica de treino em casa mesmo, para você ir aí realmente se treinando, vendo aí como você consegue compreender, interpretar melhor ali cada parágrafo, né? Isso aqui é para você ir se desenvolvendo. Provavelmente, quando você estiver ali, né, lidando realmente, de fato, com uma prova, que tem muito texto, que tem muita questão de língua portuguesa, fica mais difícil fazer.
Mas quando você estiver em casa, tem uma atividade de casa que a sua professora passou, você está estudando independente para o seu vestibular, faça pequenos resumos. Compreenda da melhor maneira aquilo que você está lendo, perfeito? E a nossa outra dica é o quê? Busque entender a linguagem do texto. Um texto, ele pode ter diversas linguagens aí, entendeu? Ele pode ser coloquial, ele pode ter uma linguagem mais formal. E aí nós temos outros tipos de linguagens que eu posso até realmente trazer numa aula específica para você. Então, busque entender. Estude aí as linguagens que nós temos na língua portuguesa. Como um texto pode se apresentar para você. Isso muitas das vezes vai facilitar ali você receber, você compreender a mensagem que aquele texto quer te passar, perfeito? Vamos ao nosso próximo slide. E por último, mas não menos importante, o quê? Saiba diferenciar os tipos. Lembra aí que a gente tem 5 tipos textuais aí na língua portuguesa? Eu já dei essa aula para você. Você precisa se lembrar, refrescar na memória. E os gêneros? Você se lembra aí que eu fiz uma breve metáfora aí dizendo o quê? Que é como se fosse, os tipos e gêneros é como se fosse um ovo, né? Em que a clara são os tipos e a gema são os gêneros, ou seja, está inserido dentro dos tipos textuais. Então, estude, procure compreender, perceber aí essa diferença que há entre cada um desses elementos aí da língua portuguesa. Isso ajuda muito a você aí compreender melhor a mensagem, a chegar ali no tema de um texto, a conseguir identificá-lo da melhor maneira possível, certinho? Bom, nós agora iremos fazer a nossa atividade, tá bom? Tem um textinho aí para vocês analisarem. Como aí eu dei algumas dicas, pedi que você lesse pausadamente, eu vou te dar um tempo de 3 minutinhos aí, para que você somente leia o texto, compreenda, entenda a mensagem. A atividade mesmo nós iremos fazer juntos, porque como era um texto maior, e eu quero dar esse tempo para que você acesse essa mensagem, eu coloquei aí a questão separada, então não vai dar tempo aí de eu deixar você somente ler o texto e depois fazer a questão, tá bom? Então, lê aí, e aí a questão nós iremos responder juntinhos. 3 minutinhos e a prof volta.
Voltamos. Então, vamos lá, tela cheia. Vamos ver o que a nossa questão está nos pedindo e depois iremos para o nosso texto. Perfeito? Diz assim a nossa questãozinha, lembrando que eu retirei da sua prova, Saeto, tá bom? A questão está o quê? Pedindo, entende-se desse texto aqui. Então, o que ele quer saber? O que você conseguiu compreender do texto? O que você conseguiu interpretar do texto que você leu? Aí nós temos as nossas opções. Vamos ler aqui. Ó. Brasileira bate recorde mundial de ondas gigantes. A surfista brasileira Maia Gabeira segue fazendo história. A Liga Mundial de Surf anunciou nesta quinta-feira que a carioca é a nova recordista mundial de grandes ondas. Na praia de Nazaré, em Portugal, no dia 11 de fevereiro, Maia encarou um paredão de mais de 22 metros de altura em altíssima velocidade, batendo o próprio recorde. Nenhum homem chegou perto do feito de Maia esse ano. O recorde mundial masculino também é de um brasileiro, Rodrigo Coxa, que surfou uma onda de pouco mais de 24 metros em 2018, no mesmo ano em que foi reconhecido o recorde anterior da brasileira. No ano de 2011, Maia sofreu um acidente terrível no Tahiti, onde encarou a temida Teahupu, que significa Praia dos Crânios Quebrados. Olha que perigo, hein? Maia acabou inconsciente depois de cair da prancha. Foram longos meses de recuperação. 2 anos depois, retornou ao local e conseguiu o feito que tanto buscara. Então, nós temos um texto aí, né, que está falando sobre uma pessoa, está falando aí sobre o surf no Brasil, alguns resultados que aí os nossos atletas estão tendo. E mais especificamente, está falando de quem? De Maia Gabeira, que está aí fazendo história. Se você ver aqui, ela tem uma história de superação, né? Ela sofreu um acidente aí numa região bem perigosa. Olha o nome da região. Crânios Quebrados. Misericórdia. Sofreu aí um acidente, conseguiu se recuperar e não só se recuperar. Depois dessa recuperação, ela fez um feito aí para o nosso país. A letra diz assim, Maia desejava bater o recorde masculino. Em algum lugar aqui está dizendo isso? Bom, eu não vejo que está dizendo isso, não. O que está dizendo aqui é o quê? Que nenhum homem chegou perto do feito de Maia, mas alguma coisa que está dizendo aqui sobre homens. Que está falando aqui também sobre o recorde masculino, você percebe? Só que não está falando que ela quer quebrar nenhum recorde masculino, não, tá bom? Então, aí nós vamos eliminar a letra A. A letra B diz assim, Maia é uma atleta estudiosa? Pode até ser que ela seja, né? Provavelmente, se ela está sendo aí uma atleta que está quebrando recordes, né? Que está aí se superando, ela realmente deve estudar o que ela faz. Mas o nosso texto realmente diz isso? Não. Nosso texto não diz isso. A letra C diz assim, Maia é uma competidora perseverante? Talvez. Você se lembra que eu destaquei para você o quê? Que ela não teve aqui uma recuperação e logo em seguida ela já conseguiu aí o seu feito, né? De conseguir aí bater um recorde? Talvez seja. Perseverar não é isso? Mesmo ali diante das dificuldades, você seguir em frente, ir atrás dos seus objetivos? Talvez seja. A letra D diz assim, Maia faz treinamento para se manter forte. Nós podemos compreender isso do texto? Até que sim. Mas o texto realmente está dizendo isso? Não. Ele não está dizendo aí que ela faz treinamentos para se manter forte, não. E a letra E diz assim, Maia machucou um osso em um acidente. Aqui diz que realmente ela sofreu um acidente terrível, né? E aí que nós vemos aí a sua superação, a sua perseverança. Mas diz que ela quebrou um osso? Diz até que ela ficou inconsciente, ó. Depois que ela caiu, ela ficou inconsciente, mas não que ela quebrou um osso. Certinho? Então, aí, qual é a nossa resposta correta? Letra C. Maia é uma competidora perseverante. Perfeitinho? Conseguiu perceber aí tudo que a prof quis falar com vocês? Espero que você tenha conseguido ler bem o seu texto, compreender e chegar junto comigo à resposta, tá bom? A nossa aula ela vai se encerrando por aqui. Realmente é sempre um prazer estar com vocês. Eu espero aí que cada dia nós estejamos interagindo mais. Sempre que você tiver a sua dúvida, envie
solicite entrar na nossa aula, vamos aí bater um papo, falar de língua portuguesa e aí cada vez mais acrescentar no nosso conhecimento, tá bom? Não se esqueça também que semana que vem nós estamos aqui juntinhos para mais uma aula aí da nossa jornada ampliada. Fica com Deus e tchau, tchau!